alqueiro goiano, alqueiro paulista, litro, quarta, hectare, CAR, georreferenciamento. Se essas siglas ou se esses nomes te assustam, não se preocupe que hoje nós vamos desmistificar todas essas unidades de medidas. E eu trouxe aqui o meu amigo consultor João Paulo, da JP Agro, para explicar para a gente um pouco sobre essas unidades de medidas e como elas são utilizadas no nosso país. Tá ok? E aí, João Paulo, como é que você tá? Fala, meu amigo Pedro. Satisfação gigantesca estar aqui com o pessoal do canal Estrada de Chão, né, que é um canal que a cada dia vem crescendo, melhorando a qualidade dos seus vídeos, abordando assuntos de muito interesse pro produtor rural e pros curiosos também da área, né, de forma geral. Então, é uma satisfação gigantesca estar aqui. Ô, João Paulo, muito obrigado. Então puxa a vinheta pra gente aí. Vem com a gente. Já que você já está aqui no nosso canal, se você já está aqui assistindo esse vídeo que a gente preparou com tanto carinho para você, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, beleza? E não esquece também de comentar aí o que você achou do vídeo, interage com a gente aí para a gente poder cada dia evoluir, cada dia aprender mais e transmitir um pouco do nosso conhecimento para vocês, tá ok? Bom, mas vamos lá, João Paulo, me explica aí, o que é alqueire e quais são as diferenças dele no Brasil afora? Na verdade, meu amigo Pedro, o alqueire, ele é da passagem bíblica, né? Não se deve acender a candeia e colocar debaixo do alqueire. Que isso, que né? cara Tá culto. lá em Mateus, se não me engano, capítulo 5, alguma coisa assim. Alqueire, na verdade, ele é tipo um jacá, um tambor, que utilizavam para guardar os grãos. Então, que tanto de área, qual tamanho de área que eu preciso colher para encher um alqueire? Porra. Então daí que vem a medida. Esse pedaço de chão aqui dá um alqueire. Excelente. Eu nem imaginava que era essa a história. É daí que vem que o alqueire passou a ser medida de terra. Entendi. Né? E o litro? Qual que é a relação de litro? Né? Quantos litros de semente eu preciso para plantar essa área que dá um alqueire? Entendi. Então, aí que passou a ser usado também o litro como medida de área. Então, digamos que é um nome que vem desde a época antes de Cristo. Sim. Então, porque se já era citado na Bíblia, né? Exato. Estado de chão também é cultura, tá vendo? O alqueire, na verdade, era uma medida árabe, né? Que na expansão ali do cristianismo, rumo à Cidade Santa, teve essa troca de cultura aí. Então o alqueire veio ali para a Europa, né? Principalmente Península Ibérica, Portugal, Espanha, e passou a ser difundido. E nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Então veio chegar aqui no Brasil essa medida de terra como alqueire. Excelente. Mas o que mede? Qual que é a diferença? Porque a gente ouve muito aqui no Brasil, os mosquitos chatos aqui, a gente ouve muito aqui no Brasil alqueiro goiano, alqueiro paulista e alqueiro baiano. Quando eu vou... Claro que os nomes já remetem que são utilizados nas respectivas regiões. Sim. Mas o que mede um alqueiro desse e por que eles são diferentes? Como é que é essa medida de diferença? Olha, o alqueire goiano, ou também conhecido como alqueire mineiro, muita gente também fala alqueirão, né? Ela é a unidade de área que foi estabelecida, foi convencionado ser 48.400 metros quadrados. Certo. O alqueire paulista, ele é menor, ele é a metade do nosso, que é 24.200 metros. 24.200 metros. E o alqueire baiano é o dobro do nosso, então ele é 96.800 metros quadrados. Entendi. Então, em função dessa diferença, né, alqueire paulista, alqueire mineiro, alqueire goiano, alqueirinho, alqueirão, alqueiro baiano, então fica em cada região ali diferente, com a expansão aí da agricultura no país afora. Então passou -se a utilizar, já é medida antiga, né, o hectare. O hectare ele é uma medida exata de 10.000 metros quadrados. Não importa se é em Goiás, Minas, São Paulo, Bahia. Nos Estados Unidos ou na Austrália, ou no Faina. 10.000 metros quadrados. 10.000 metros quadrados é um hectare. É um hectare. Já então facilita, é padronizado, né? Então não tira, né, qualquer dúvida, tira qualquer possibilidade de gerar uma confusão quanto ao tamanho da área. É verdade, porque eu já vi muita termo assim, às vezes o produtor ou o pecuarista está negociando uma terra, alguma coisa assim nesse sentido, e aí falar assim, quanto que tá valendo um alqueire aí na sua região? O cara, aqui tá valendo 100 mil reais, só que ele não fala que é alqueiro goiano, alqueiro paulista, alqueiro baiano. Então,
a unidade de hectare ela veio para justamente padronizar e pôr fim nessa medida, digamos que ela é antiga. Uma medida convencional, Uma né? medida convencional. Ela não é uma medida exata, ela é uma medida convencional. Entendi. Então, em cada lugar tem uma convenção. E isso também gera muita confusão quando se utiliza o termo quarta de chão. Quarta de chão, já ouvi Que é falar a quarta também. parte da área. Ah, é? Então, uma quarta de alqueiro mineiro, ou alqueiro goiano, que é o nosso, né? Ela é diferente de uma quarta de chão do alqueiro paulista, diferente da quarta de chão. Aí bagunça tudo. Aí só aumenta a confusão. Pessoal Então, vamos antigo, usar hectare, pessoal. Pronto, tá Vamos resolvido. usar Esquece o hectare. alqueiro. E Hectare é muito melhor. sempre que a gente pega a escritura mais antiga, né? O pessoal tinha uma escrita bem... Como é que eu vou falar assim? Bem erudita. Rebuscada. Bem rebuscada, bem erudita, né? Que eles falavam, né? Começava a escritura ali, né? Há tantos quantos a presente escritura vier se fazer presente, né? Santo Cristo. Que falava lá, né? Ah, são 40 e tantos alqueires, tantos litros e tantos... Criaram até os centilitros. Centilitros. Né? Aí... Então, assim... quando a gente se deparar com esse tipo de situação, a gente já sabe que aqui em Goiás, alqueiro goiano, 48.400 metros, um alqueire completo tem 80 litros. A quarta de chão, 20 litros. 20 litros. Então fica... A gente precisa saber aí os fatores de conversão para a gente saber exatamente o que tamanho de chão que está dando. Vamos a hectare, né? Vamos a hectare. Medida exata, não tem erro. Pronto. Tanto é que nas literaturas mais modernas mesmo, que a gente vê aí, tanto de agricultura quanto de pecuária, as produtividades, as informações, elas são todas calculadas em hectare. Então apresenta lá, por exemplo, o produtor colheu 70 sacas de soja por hectare. Ou pecuarista produziu 15 arrobas por hectare. Enfim, é mais padronizado mesmo. Então, resolvido. Show de bola. Vamos a hectare. Vamos a hectare. Perfeito. Agora, João Paulo, me explica aí, o que é esse bendito desse CAR que a gente escuta falando aí, que tá acabando o prazo, que acabou, que revogou, que aumentou, que modificou? Exato. E quais são as vantagens e as desvantagens para o produtor rural? Certo, excelente pergunta. Tá no momento aí, venceu o prazo, né, do produtor realizar o seu cadastro ambiental rural, que é a sigla CAR, né? Então hoje o CAR, o que foi a ideia do governo, né, do Ministério do Meio Ambiente? Utilizar o CAR para mapear a situação ambiental do Brasil. Então saber como que está a situação ambiental de cada propriedade. Então o foco do CAR é exclusivamente ambiental. Ambiental. Tanto Proteção ambiental. Exato. Tanto é que no CAR admite-se um erro ali no perímetro, né? Admite uma sobreposição de até 5%. A gente pode fazer o levantamento com o GPS de navegação, que tem um erro aí aproximado de 3, 5 metros. Né? Então é permitido. João Paulo, foi até bom você puxar esse gancho aí da questão ambiental, porque a grande mídia aí, a maioria dos artistas desses ambientalistas aí, eles são ignorantes no assunto. Então, assim, é importante frisar aqui para o pessoal que está assistindo no canal que a gente tem que escutar quem é da área, quem realmente tem conteúdo. Você não vê pessoas leigas dando opinião em cirurgias de médicos ou dentro de processos judiciais. Então, da mesma forma, o produtor rural brasileiro é um dos mais responsáveis ambientalmente do mundo. Tanto é que aqui, né, João Paulo, quantos por cento da área que o produtor rural tem que ter de margem na área dele? Exato, isso é muito, muito interessante. O produtor rural brasileiro, lógico que há alguns produtores que não estão se enquadrando 100%, né, no que exige a legislação, mas a legislação ambiental brasileira é uma das mais rígidas do mundo. Né? Então a gente tem que ter 20% da área total preservada. Isso no Cerrado, né? Isso no Cerrado. Se for para um bioma Amazônia, já aumenta isso. Isso, a área de transição entre o Cerrado e a Amazônia, 35%. E no bioma amazônico, 80% da propriedade tem que ser preservada. E só 20% pode ser explorada. Pois é, ainda dizem que o produtor rural brasileiro é um monstro que está acabando com o meio ambiente. É esse monstro que está destruindo tudo e alimentando pessoas, né? Alimentando pessoas, né? Alimentando e gerando pessoas, emprego, né? gerando renda, carregando a economia do país nas costas. Exatamente. Para vir artista que tem 10 milhões de seguidores no Instagram, querer
menosprezar nosso agronegócio. Exato, exato. Pessoa que nunca calçou uma botina, né? Nunca, Não né? vamos nem falar que nunca sujou, porque nunca calçou. Não, mas enfim, vamos valorizar esse povo. Não. Enfim. Deixa pra lá, vamos fazer a nossa parte. Voltando aqui ao CAR. Então o CAR, você vai fazer um levantamento da propriedade que vai informar para o governo como é que está a situação ambiental Exato. da sua propriedade rural. Exato. E aí, quem que pode fazer isso para o produtor rural? Quem está habilitado a fazer isso? Como que é esse processo? Qual que é a dinâmica desse negócio? Certo. O CAR, ele surgiu, a exigência do CAR, né, a partir do novo Código Florestal, Lei 2.651 de 2012, né, onde todo produtor, toda propriedade rural precisava ser cadastrada, né, para saber a situação ambiental. E logo após aí também, né, seguindo aí o novo Código Florestal, nós vamos ter, já está começando aí a acontecer o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Ou seja, o governo brasileiro foi bastante inteligente nessa jogada. Primeiro vamos cadastrar, saber como que está a situação ambiental. Uma vez sabendo a situação ambiental de cada propriedade... Vamos regularizar. Exato, vamos regularizar. Perfeito. Então no PRA determina como deve ser recuperada as áreas degradadas, as APPs que estão sem vegetação, né? Questão dos 20% da reserva legal. Então isso tudo aí a gente vai trabalhar no PRA, que está começando agora. Entendi. Então a grande vantagem do CAR o produtor rural, né, de maneira geral, ele vai ter condição de adequar a sua propriedade à legislação ambiental. Né? E vai ter um prazo para isso, um prazo estabelecido através de critérios técnicos, outra coisa muito importante, né? Para ele ficar 100% regularizado. Então o Brasil é um exemplo de preservação ambiental. Tá? E conta pra gente, João Paulo, o que você vê de desvantagem? Olha, a desvantagem do CAR que é um documento a mais para o produtor, uma preocupação a mais que ele tem que ter. Né? Então hoje, se vai fazer um financiamento, se você vai comprar ou vender uma propriedade, é exigido o CAR. Hoje já é obrigatório ter o CAR. Exato. Todas as propriedades, independente do tamanho da localidade. Né? Entendi. Então se eu tenho um alqueiro de chão, eu tenho que fazer o CAR. Exato. Inclusive em áreas urbanas. Se eu tenho 1 hectare. 4,84 hectares. 4,84 hectares, perfeito. Certo. Então, inclusive em áreas urbanas, tem que fazer o CAR. Ah, é? Áreas de assentamento, quilombolas, toda propriedade tem que ser cadastrada aí na base de dados aí do Cadastro Ambiental Rural. Aí, tem que falar com quem sabe, tá vendo? O João Paulo aqui é especialista. João Paulo, agora me responde uma pergunta. Quem é o profissional mais habilitado e adequado para fazer esse tipo de serviço para o produtor? É um agrônomo? É um topógrafo? Qual é o perfil desse profissional e onde eu encontro ele? Certo. Legalmente, qualquer pessoa pode realizar o CAR. Pode entrar no sistema, baixar lá o programa do CAR, entrar no programa e realizar o cadastro. O próprio produtor, né, o proprietário ali, pode realizar isso. Mas o CAR, para ele ficar bem feito, um serviço bem feito, demanda um conhecimento técnico. Então, se o produtor, o proprietário ali, ele tem esse conhecimento técnico, tem o conhecimento da legislação, tem o conhecimento de mapeamento, né, dessa parte de geotecnologia, do mapeamento aí, ele pode sim fazer, né? Mas o ideal seria a gente contratar profissionais especialistas da área, que estão ali no dia a dia acostumados também, com bastante intimidade na legislação ambiental, nas lacunas que às vezes a legislação causando as encruzilhadas, né? Então, para fugir disso, de fazer um CAR errado. No caso, a JP Agro faz isso aí para o produtor rural. Sim, prestando esse serviço aí do Cadastro Ambiental Rural desde que iniciou, né, o período para cadastramento. Perfeito. Ótimo. Bom, pessoal, eu acho que deu para a gente esclarecer muita informação aí, né? Senão o vídeo também vai ficar longo demais. O João Paulo enriqueceu demais aqui no nosso canal, trazendo esse tipo de conhecimento aí. Tá, João Paulo? Muito obrigado, cara, por você agradeço a oportunidade. Prestigiar a gente aí. O canal é nosso, tá de portas abertas aí. E fala pra gente aí da sua empresa, do seu trabalho, qual a região que você atua, qual o tipo de serviço que você faz, que nós vou deixar seus contatos aqui, né, na descrição do vídeo aí, das redes sociais, para quem precisar aí do serviço do João Paulo para poder aí melhorar a sua atividade. Certo.
A nossa empresa, JP Agroambiental, um escritório de agronomia, age na área de consultoria, principalmente com foco na área ambiental. Esse processo de licenciamento ambiental, de outorga de água, dispensa de licença, o próprio cadastro ambiental rural, recuperação de áreas degradadas, né? A empresa vem num momento aí que a cada ano que passa vem crescendo mais, então estamos expandindo nossas atividades de prestação de serviço, inclusive para a parte de execução de recuperação de áreas degradadas, né? Trabalhamos com georreferenciamento, é um assunto bacana também, exigência do INCRA, né? Para saber a questão fundiária do Brasil, né? E nós estamos situados ali em Pontalina, na Avenida Rui Barbosa, esquina com a Raul Nunes. Está lá o nosso escritório. Vai ser um prazer gigantesco receber cada um de vocês lá para a gente tomar uma água, tomar um café, bater um papo. Fico aqui à disposição também dos queridos seguidores aí. Para qualquer dúvida que tiver, fica à vontade para ligar. Os contatos estão aqui embaixo, né? Perfeito. Tem um e-mail, tem um contato, tem um WhatsApp. Pode mandar uma mensagem sem compromisso nenhum. Ficou com dúvida? Entra em contato lá que estamos aí para contribuir, né, com o desenvolvimento sustentável do setor que mantém esse país nosso de pé, que é o agronegócio. E agradeço a oportunidade, Pedro. João Paulo, Aqui muito obrigado, cara. Que isso, cara. Muito feliz. Satisfação gigantesca. Não, eu vou lá. Obrigado por você ter vindo aqui na nossa residência em Silvânia, né? Para quem não sabe, eu moro aqui em Silvânia, na região da Estrada de Ferro. Atuo aqui também na área de produção de soja. É isso aí. Se você já chegou até aqui, não esquece de o que, João Paulo? Inscrever no canal, deixar o joinha, apertar o sininho. E compartilhar com os amigos na rede social. Compartilhar com os amigos. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau! Top, hein? Que isso, hein, terceira? Mal demais, cara.